Paz do Senhor, meus irmãos. Nesse momento, eu gostaria de me apresentar, meu pastor Edson Barbosa. Louvado seja Deus. Quero, nesse momento, compartilhar uma visão que o Senhor me deu nessa madrugada. Eu sou o pastor presidente da Igreja Pentecostal e Operando Milagres e Renovando as Forças em Deus. E estou aqui como boca e profeta do Senhor, e gostaria de compartilhar algo que o Senhor me deu nessa madrugada. Nós estamos, hoje é 13 de abril de 2020, né? E essa madrugada eu estava orando e o Senhor me deu uma grande visão, uma visão muito assustadora. Desde quando eu sirvo ao Senhor Jesus, eu nunca tive uma visão como essa, uma visão que me deixou muito preocupado, uma visão que eu chorava muito e fiquei preocupado também com os meus irmãos que servem ao Senhor Jesus. E essa visão, o Senhor me levou em espírito, o Senhor me levava para um alto monte, uma estrutura muito alta, e falava para mim: você está vendo aquele alto? Eu falava para o Senhor: estou vendo. Ele falava para mim assim: olha, está vendo aquelas casas lá no alto? E eu falava: estou vendo. E eu vi uma grande multidão de casas sobre o alto, muita casa sobre o alto. E o Senhor dizia para mim assim: olha, meu filho, ali são casas, são pessoas que estão em cima do muro, são pessoas que construíram a sua casa sem alicerce, são pessoas que estão no alto e a qualquer momento vai cair, a qualquer momento vai acontecer uma grande destruição. E eu ficava muito preocupado porque eu via muita casa de verdade, mas essa casa que o Senhor queria me mostrar não era uma casa de verdade, uma moradia. Essa casa era eu e você. E o Senhor dizia assim, ó: todas essas casas não ficará pedra sobre pedra, todas elas estão em cima do muro, todas elas vão cair. E a queda dela vai ser grande a destruição. E eu falava: meu Senhor, o que está acontecendo? E logo em seguida ele dizia assim: vire o seu rosto para o lado esquerdo. Quando eu olhava para o lado esquerdo, eu vi um grande vulcão sobre a terra. Eu via como se fosse um vulcão. Como assim esse vulcão, pastor, que eu não estou entendendo? Era algo inesperável, era algo que vinha sobre a terra, vinha em muita velocidade, que não dava tempo de as pessoas se defender, não dava tempo das pessoas poder correr e livrar os seus. Aquela coisa vinha abrindo sobre a terra numa velocidade que eu nunca vi na minha vida, e a terra se abria. E vinha também logo em seguida atrás era como se fosse água, a terra se abrindo e ao mesmo tempo vindo água sobre a terra fugindo, se abrindo, e aquela água vindo acompanhando numa maior velocidade. Aquelas casas que estavam no alto caía e entrava dentro da terra, porque essa terra que se abria, todos aqueles que estavam no alto caía dentro da terra, ou seja, caía sobre o abismo. E o Senhor dizia: ali são pessoas que estão construindo a sua casa sobre um alicerce, que não fizeram o alicerce. São pessoas que estão em cima do muro, são pessoas que dizem que me servem e na verdade não me servem, me honra da boca para fora. São pessoas que falam do meu nome, da minha palavra, mas não vivem, que estão em cima do muro. E eu estou cansado, eu não aguento mais. E eu falava: Senhor, olha o tanto de pessoas que estão caindo, estão morrendo, a terra está engolindo. O que está acontecendo? Senhor, tem misericórdia, tem piedade. Ele dizia para mim: eu já não aguento mais essa nação que diz que me serve, na verdade não me serve, que diz que me adora, mas na verdade não me adora. E eu começava a chorar, porque era uma multidão de pessoas que caía sobre aquele poço, sobre aquela terra. E eu falava: meu Deus, e agora o que vai acontecer? Olha o tanto de multidão, o tanto de casa que tem ao redor. E ele falava para mim assim: olha para o lado direito. Quando eu olhava,
uma multidão, um bairro inteiro, assim, aquele monte de casa, e ao mesmo tempo aquela terra acompanhava, fazia zigue-zague e curvas, e alcançava aquela multidão de pessoas, que as pessoas tentavam correr e não conseguiam correr, as pessoas tentavam se defender, mas não conseguia, as pessoas tentavam mudar a sua trajetória naquele momento, e uma multidão de pessoas que se arrependia, o povo pedia: Senhor, tem misericórdia, o que será de nós? Mas o povo não tinha como se defender. Aí o Senhor olhava para mim e dizia assim: são pessoas que estão estruturadas nas mãos, nos braços de homens, são pessoas que estão estruturadas adorando o homem, não estão adorando a mim. Aí logo em seguida o Senhor me deu aquela palavra que está no livro de Mateus, capítulo de número 7, versículo de número 24, que o Senhor diz assim: os dois alicerces. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Aí eu comecei a entender, e foi mais preocupante ainda, porque o Senhor mostrava que para mim, em palavra e em visão, que todas aquelas pessoas que estavam sobre aquele monte, aquele alto, pessoas que estavam caindo sobre a terra e a terra engolindo, eram pessoas que não viviam a sua palavra, eram pessoas que ouviam a sua palavra, mas não praticavam, não exerciam, não viviam, não tomavam posse da sua palavra, como a Bíblia aqui acabou de nos falar, que todo aquele que, pois, escuta as suas palavras e a pratica, assemelha-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então Jesus queria dizer assim: olha, todos aqueles que ouvem a minha palavra, todos aqueles que verdadeiramente recebe a minha palavra e a pratica, esse sim construiu a sua casa sobre a rocha. E ele queria mostrar que aqueles que estavam com sua casa construída sobre a rocha, não era tempestade, não era vento, nada ia consegui-la destruí-la, mas todo aquele que construiu a sua casa sem alicerce, ele está dizendo aqui através da visão e da palavra, que o vento e a tempestade, quando vinha, cessava e levava para um lado e para o outro e destruía, derribava aquela casa. E o Senhor queria me mostrar que aquelas casas que estavam no alto, lá no morro, no trono, estava caindo porque ele não tinha edificado a sua casa sobre a rocha. Eram pessoas que estavam estruturadas no homem. E eu fiquei muito preocupado, porque eu chorava muito. Eu chorava porque era uma grande multidão, era uma nação de gente. Se fosse poucas pessoas, irmão, mas era uma nação, era uma multidão de pessoas. Então isso quer dizer que tem na terra uma grande multidão de pessoas que honram o Senhor da boca para fora, que diz que serve a Ele, que adora a Ele, que prega, que vive, mas não vive a sua palavra. E ao mesmo tempo o Senhor olhava para mim assim: ei, eu preciso te mostrar algo. E esse algo foi muito mais impactante, porque o Senhor falava dos líderes, dos pastores da face da terra. Eu não vim aqui para me exaltar, porque é até o primeiro vídeo que eu estou gravando, e vou anunciar esse vídeo para que chegue em milhares de líderes, porque é muito preocupante. É o primeiro que eu gravo para compartilhar, para que abra os teus olhos espirituais. O Senhor dizia assim: olha para trás. Quando eu olhava para trás, eu vi um grande lixão. Eu vi um lixão. Já disse tudo, um lixão. O lixão são um resto de reciclagem, coisas que não prestam mais. E esse lixão estava tudo ensacado, era sacos e mais sacos de lixo, de entulho, de sujeira. O Senhor queria me mostrar o que? Sujeira. E quando eu vi aquele lixão, eu via que aquele vulcão partia para o lado daquele lixão. E quando eu vi aquele lixão, na verdade, não era só apenas um lixão, era muitas igrejas, muitas igrejas que o Senhor ia destruir, muitas igrejas. E quando eu via muitas igrejas no meio daquele lixão, o Senhor dizia: tá vendo aí o que está acontecendo? Olha aí as minhas igrejas, que diz que foram levantadas, que foram consagradas para mim habitar. E eu não habito aonde tem lixo, aonde tem pecado, aonde tem adultério, aonde tem fornicação, aonde tem sujeira, aonde tem... O Senhor estava vomitando muitas igrejas, muitos altares, muitas igrejas que foram construídas para que o Senhor pudesse habitar. E o Senhor não estava mais habitando sobre aquela igreja. E foi muito preocupante, porque quando eu olhava, eu via muitas igrejas e muito lixo.
muito lixo. O Senhor queria mostrar para mim que haveria dentro de muitas igrejas muito lixo, e muito lixo para o Senhor. Primeiramente, nós entendemos o que? Muita sujeira, muitos líderes escondendo sujeira dentro da casa do Senhor, dentro do altar do Senhor. O Senhor queria mostrar, olha, quanta sujeira, quanto resto, quanta migalha, quanto pecado está sobre o meu altar, sobre as minhas igrejas, e os meus líderes não prega mais a minha palavra como tem que ser pregada, não prega mais contra o pecado, não prega mais contra o adultério, contra a fornicação, porque até eles mesmos estão no pecado, no adultério. Olha só como está o meu templo, a minha casa, eu não habito nisso. Era muita sujeira que estava sobre o altar, muita sujeira, muita sujeira, muita sujeira, e eu fiquei muito preocupado. Eu falei, meu Deus, o Senhor tem piedade, tem misericórdia. Eu chorava muito, porque eu também sou pastor, e eu falava, meu Deus, será que eu estou te servindo da maneira correta que o Senhor quer que eu esteja na posição, ou será que também tem essa sujeira, tem esse mal escondido, essa sujeira, esses sacos de entulhos, esses restos de migalhas dentro do teu altar, da tua igreja? Eu fiquei muito preocupado, porque isso mexeu, abalou muito as minhas estruturas. Eu chorava muito, fiquei muito preocupado, e ao mesmo tempo o Senhor, aquele vulcão vinha em direção sobre as igrejas e destruía muito altar, muitas igrejas. E eu não venho dizer aqui que o Senhor veio derrubar templo, paredes, não. Eu venho dizer para você que já não prega mais a palavra de Deus, não vive mais a palavra, não prega mais contra o pecado, o adultério, a fornicação, não prega mais céus e inferno, mas que só prega prosperidade, esquecendo do verdadeiro evangelho, que é a salvação, que é céu e inferno. Deixaram de pregar o verdadeiro evangelho para poder pregar a prosperidade, só bênção, só prosperidade, a teologia da prosperidade. E o Senhor está muito revoltado com aquilo que Ele me mostrava. E eu via muita sujeira, muito lixo, e eu ficava muito preocupado, porque eu também sou pastor, e às vezes nem tudo a gente vê. E eu falava, meu Deus, e agora o que vai acontecer? E o Senhor destruía muito templo, o Senhor destruía muita casa, e essa casa é eu e você. E eu vim aqui nessa noite como pastor, como profeta, como homem de Deus e como uma pessoa normal igual a você, abrir os teus olhos. Você que é pastor, você que serve a Deus, você que é um líder, você que Deus entregou uma obra na tua mão, não deixe de pregar o verdadeiro evangelho, não deixe de pregar contra o pecado. Não aceite o pecado, não aceite o adultério, não aceite a fornicação, porque estão fornicando a noiva de Cristo, estão colocando lixo dentro da igreja do Senhor. O Senhor não está aceitando com tanto lixo nos altares. Eu vim aqui falar nessa noite, como vocês estão vendo, que eu mesmo estou aqui com lágrimas sobre os meus olhos, porque na visão eu chorei muito, eu acordei muito assustado com aquilo que o Senhor estava me mostrando. E eu vim aqui para te acordar nesse momento, que aonde esse vídeo alcançar líder, principalmente que você o acordem, porque o Senhor está muito revoltado com o que está acontecendo sobre as suas igrejas. Muitas igrejas eram destruídas, muito templo, muita casa era destruída, e esse templo e esta casa é eu e você. E vim aqui abrir os teus olhos nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Sei que pode causar muita situação através dessa visão, mas eu vim como pastor e como homem de Deus para abrir a sua visão, principalmente você líder, principalmente você que serve a Deus, que prega a palavra do Senhor Jesus Cristo. Quantas coisas estão acontecendo sobre a terra, quantas coisas nós estamos vivendo, e essa visão para mim foi inédita, porque pela primeira vez o Senhor me deu uma visão como essa. É a primeira vez o Senhor me deu uma visão como essa, o Senhor me alertando, o Senhor me avisando, o Senhor mostrando para mim como que está os seus templos, as suas igrejas, e principalmente os seus pastores que estão escondendo sujeiras, nos seus altares. Quantos altares corrompidos? Esse altar é eu e você. Esse altar é eu e você. Quantos altares corrompidos que o Senhor já não habita mais?
E eu via uma grande nação, uma grande multidão chorando. Pessoas tentavam se livrar, correr e desesperadas, salvar filho, salvar esposo, salvar filha, e não conseguia salvar. Não conseguia salvar, não dava tempo. As coisas que o Senhor faz não dá tempo de você se defender. Quando você pensa, já está acontecendo. Acorda, povo de Deus, porque o Senhor está muito revoltado com sua nação. O Senhor está revoltado com aqueles que diz que lhe servem, na verdade não servem. O Senhor compara o homem que ouve a sua palavra e a pratica, ele semelhou-ei como algo prudente, alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas também tem aqueles que ouvem a sua palavra, entram no ouvido e saem no outro, e não a pratica, não vive, mas vive da maneira que quer, do jeito que quiser. O Senhor está revoltado. Cuidado, cuidado, procure servir a Deus com decência e ódio, procure servir ao Senhor com sinceridade, porque o Senhor está revoltado. Cuidado. E eu olhava e eu falava: Senhor, até que ponto isso vai acontecer? O que vai ser da agora para frente? Eu preocupado comigo mesmo, e eu falava: Senhor, e esse povo que está morrendo, essa nação? Eu não podia salvar ninguém, eu não podia fazer nada para ninguém, porque era coisa muito rápida. As pessoas não davam tempo nem de correr, as pessoas não davam tempo nem de socorrer os seus próprios filhos.